Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula de ginástica laboral aqui do Tribunal de Justiça e hoje temos uma aula aí muito interessante aí sobre equilíbrio, tá? Então eu sou o professor Nicolas, vou estar falando aula para vocês e hoje o professor Bruno demonstrando aí a aula pra gente, perfeito? Então como eu já falei, hoje nossa aula de equilíbrio, uma aula aí um pouco mais dinâmica, um pouco mais divertida, particularmente eu gosto bastante, né? A gente acaba se desafiando aí. Beleza? Então a gente tem nosso aquecimento, depois a parte principal e depois aí o relaxamento pra gente voltar um pouquinho mais calmo aí pro nosso serviço, né? Ou pros afazeres do dia a dia, perfeito? Então vamos lá, a gente vai começar ali com aquecimento geral ali pro corpo inteiro, realizando um polichinelo sem impacto. Então a gente vai afastar, né? Ali os braços, afasta as pernas. Quando for dar o passo lateral, abre os braços, fechando lá na frente. Aí sempre mantendo essa coordenação aí, trabalhando bem legal esse nosso aquecimento. Pode fazer com bastante calma, sem nenhuma pressa. Só pra gente ir aquecendo aí geral aí nosso corpo, tá? Só mais alguns segundos. Perfeito, pode voltar lá tranquilamente. Nosso próximo exercício, a gente vai ali pro nosso quadril, nossa perna, rezando um pêndulo ali com a perna. Então a gente vai chutar lá pra frente e lá pra trás, assim, soltando um pouco dessa articulação que a gente vai trabalhar bastante, né? Com essa extensão de perna aí. Quem quiser ir já testando um pouco o equilíbrio, né? Fazer aí sem apoio, já vai dando uma testada no equilíbrio durante esse aquecimento, né? Pra gente ver como que tá o equilíbrio primeiro, aí para comparar lá no final da aula, né? Pra gente ver se teve alguma melhora, algo do tipo. Pode trocar ali a perna. Isso aí. Movimenta bem lá. Aí, perfeito, pode voltar tranquilamente. Então dá uma balançadinha ali nas pernas, que a gente vai agora para nossa parte principal. Então primeiro a gente vai realizar lá, né? A gente vai levar um dos joelhos e realizar a abdução do quadril. Então sem nenhum apoio, né? Agora a gente começa a trabalhar aí, né? Fazendo essa abdução no quadril pro lado e voltando, né? Perdendo um pouco aí o sentido só de ficar realmente parado. A gente movimenta e a gente já tem algum desequilíbrio ali pela movimentação da perna, né? Então não se esqueçam também, né, sempre de ter um apoio por perto caso precisem, caso tenha algum desequilíbrio, coloca o pé totalmente no chão lá para evitar algum acidente, tá? Então só mais alguns segundos, movimenta lá, né? Aí a perna e pode trocar agora o lado. Então, a mesma coisa, elevou o joelho, joga lá pro lado, volta e movimenta bem aí essa região, né, do quadril. Fazendo a abdução ali, jogando lá para fora. Tenta, né, sempre olhar para um ponto fixo, se concentrar bem para fazer os exercícios. Aí, perfeito, pode voltar. Então, nosso próximo a gente também vai elevar ali, né, uma das pernas ou até mesmo flexionar o joelho. E a gente vai fazer agora uma rotação ali do tronco, tá? Então a gente vai fazendo essa rotação para um lado e para o outro, já perdendo um pouco do sentido aí, né, de focar só para um lugar. Então a gente tem que concentrar mais, pode fazer com bastante calma, né, movimentando bem aí a nossa coluna para realizar a rotação aí. Isso, vai lá movimentando, trabalhando bem esse equilíbrio, coordenação motora.
Beleza, voltou lá. Pode dar uma relaxadinha ali na perna, né? Soltar um pouquinho essas pernas. E novamente troca ali para um lado e para o outro, tá? Então movimenta bem lá, pode, né, flexionar ali o joelho, caso canse muito ali o quadríceps, né, ali a parte da coxa, a gente, deixando elevado o joelho, a gente trabalha, né, um pouco mais aí dessa força muscular. Então, flexionando o joelho a gente cansa um pouquinho menos, tá? Continua lá só. Opa! Vamos equilibrar, né, professor? Concentra. Aí, perfeito. Pode voltar lá. Então, nosso próximo exercício, a gente vai ali, né, fazer uma abdução da perna ali, do quadril, e vai acompanhar com o tronco. Então a gente vai flexionar um pouco lateralmente o tronco aí, tá? Jogando a perna lá pro lado. E só de um lado primeiro, tenta manter bem nessa posição. Então ele pode até abrir os dois braços, né, para tentar dar um equilíbrio um pouco maior. O professor Bruno está demonstrando. Já fica um pouco difícil, né, que a gente joga o peso pro outro lado, né, pro lado que a gente está tentando equilibrar. Então a gente tem que compensar aí com, né, os estabilizadores aí no tornozelo. Só mais alguns segundos. Força aí nessa perna também. Beleza, pode trocar agora lá. Se quiser dar uma respiradinha também durante aí os exercícios, não tem problema, beleza? Mesma coisa, afasta, né, ali os braços, afasta a perna, jogando lá pro lado e tenta manter aí esse equilíbrio. Opa. Já vai escorregando o pé aí, já vai querendo dar uma desequilibradinha, né? Quando sentir que vai cair aí, pessoal, coloca o pé no chão aí e volta, né, para não ter nenhum problema. Às vezes a gente quer ultrapassar o nosso limite aí e acaba se machucando, né? Então, sempre tome bastante cuidado durante os exercícios. Beleza, voltou, tranquilo. Bem tranquilo. Nosso próximo exercício agora, a gente vai fazer lá o aviãozinho, né? Fazer o famoso aviãozinho. A gente vai apoiar com uma das pernas, flexionar o tronco, né, com o peito em direção ao chão e a outra perna lá para trás, bem afastada, tá? Olhando lá para baixo, né? Afasta ali os braços também, simulando ali um avião com turbulência, pelo jeito. Aí o professor vai tremendo um pouquinho. Essa série, né, a gente vai fazer essa série, depois um descanso aí pra gente relaxar um pouquinho as pernas, depois a gente faz mais uma, né, com a outra perna. Pra gente dar uma descansadinha na perna aí que cansa bastante, né? Beleza, pode voltar. Descansa lá um pouquinho, pode até chacoalhar um pouco das pernas aí. Porque acaba a gente fortalecendo bem aí as pernas, né? Ficando com o peso do próprio corpo todo em uma perna, então vai cansando um pouquinho. Então, vai lá, realizando bem aí com a outra perna agora. Tenta manter bem estático aí o movimento, né? Sempre ali com o pé bem apoiado no chão, né? De preferência usando um tênis de solado reto aí, né? Quem conseguir, ou até mesmo descalço, que a gente consegue ter um pouco maior esse equilíbrio, né? Agora um tênis com salto ou até mesmo um salto, né, fica um pouco mais difícil. Aí pode voltar, dar uma relaxada lá de novo. Perfeito. Solta lá um pouquinho a perna, né? Dá uma soltadinha. E vamos para o nosso aviãozinho inverso aí agora. A gente vai estender a perna lá na frente
e vai jogar o tronco lá em hiperextensão, né, com os braços bem abertos, como se estivesse se entregando ali, jogando bem, olhando lá para cima. Esse já é um pouco diferente, né, do aviãozinho, que a gente jogava a perna para trás e faz a flexão do tronco. Esse a gente faz a extensão do tronco, né, a hiperextensão do tronco e a flexão ali do quadril. Então, só mais alguns segundos. Segura lá. Aí, voltou. Descansa aí um pouquinho. Dá uma soltadinha na perna. Aí, beleza. Novamente lá com a outra perna agora. Estende ali. Tenta jogar o máximo possível esse tronco lá para trás. Aí sempre a gente tem um lado que é mais fácil, o equilíbrio, né? Então, vai testando aí, ver qual que é o lado que você tem mais facilidade. Aí, só mais alguns segundos. Opa. Aí, pode voltar lá, perfeito. Assim a gente finaliza a nossa parte principal. E agora pra gente fazer ali na parte final, a gente vai fazer uns movimentos ali com o quadril, né, pra frente, pra trás, né, jogando lá para um lado, para o outro. Projeto é mesmo fazer uma circundução, movimentando bem aí essa região que a gente trabalhou bastante, né? Então vai lá movimentando os lados, para frente, para trás. Pode dar uma soltadinha ali nas pernas, dando uns chutinhos para aliviar um pouco aí a musculatura. Isso. E assim que a gente vai finalizando. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado dessa aula aqui de equilíbrio, tá? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Pausa Ativa. E lembrando, para quem é colaborador do Tribunal, teremos 2 links na descrição. O primeiro para validar a presença dessa aula aqui do YouTube, e o segundo link para vocês acessarem o canal do Teams e ter aula com a gente ao vivo, né, de segunda a sexta, às 2, às 3, às 4 e às 5 da tarde. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!